Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Júlia e esse aqui é o meu canal Jesus e Júlia. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um vídeo. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito, se inscreva e já deixe o seu like, tá bom? O tema do vídeo dessa semana é Deus é um bom pai. Amém? Quero ler com vocês o versículo-chave do vídeo de hoje, que se encontra lá em Mateus 7, do versículo 9 ao 11, que vai nos dizer o seguinte: Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Amém? Gente, fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, tá bom? Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre exatamente isso, né? Sobre Deus ser um bom pai. E aqui, nesses versículos, ele começa a comparar, né, o ser humano, né, com Deus. Por exemplo, o pai, né, tem o seu filho, e aqui tá falando, né, se ele pedir pão, você vai dar uma pedra pra ele? Não, você não vai dar uma pedra pra ele. Se ele pedir peixe, você vai dar uma cobra? Também não. Então aqui ele começa falando, se nós que somos homens maus, né, que nós somos maus, viemos do mal, somos da natureza pecaminosa, a gente sabe dar boas coisas, né, aos nossos filhos, né, pra quem é pai. Imagina Deus, né, que está nos céus, o quanto de coisas boas ele não pode, né, nos dar. Então, assim, eu queria falar pra vocês hoje o quanto nós temos um pai, um Deus presente, um pai bom, né, e muitas das vezes a gente pode até não ter um pai, né, presente aqui na terra, ele pode ter te abandonado, te esquecido, te largado, pode ter feito qualquer coisa, né, de ruim com você, mas você tem que colocar na sua cabeça que você tem um pai que está nos céus, um pai bom, que ama, que cuida de você, que protege. E assim como os pais, né, que são presentes na vida dos seus filhos, que cuida, que protege, que zela, que quer sempre o seu melhor, saiba que você tem um pai que está nos céus, que cuida de você, que quer sempre o seu melhor, que zela por você. Saiba que você não é órfão, você tem um pai que nunca te abandonou, que nunca te esqueceu, que está sempre com você. E assim, aí aqui, o versículo que mais me chama a atenção é o versículo 11, né? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem, né? E assim como está dizendo alguns versículos anteriores, se seu filho pedir pão, você não vai dar uma pedra para ele, você vai dar pão. Então assim, imagina Deus, né? Se a gente pedir algo para Deus, ele não vai dar alguma coisa que a gente não queira, ele vai dar aquilo que a gente está pedindo, né? É a maioria das vezes. Assim, tô falando no sentido de que ele tem esse cuidado com a gente, né? É claro, se a gente pedir alguma coisa que não for da vontade dele, que não estiver dentro do centro da sua vontade, ele não vai nos dar, né? E exatamente por isso, às vezes a gente pede alguma coisa e aquilo não está na vontade de Deus, ou não é aquilo que Deus quer dar pra gente, ou não é o melhor, né? Muitas das vezes a gente nem pede o melhor para nossas vidas, ou a gente não faz o melhor, né? Mas Deus, ele tem o melhor para as nossas vidas e ele nos dá o melhor também. Então, muitas das vezes, quando a gente pede algo e Deus não nos dá, é porque não é o melhor para as nossas vidas. Mas tenha certeza que Deus vai te dar ainda o melhor. Se o melhor ainda não chegou, Deus vai te dar o melhor. E também pode acontecer de a gente pedir algo e Deus nos dá. No começo de janeiro, no ano novo, eu fiz uma listinha pra Deus, no meu celular mesmo, né? Tipo, de algumas coisas que eu tava precisando e que eu tava querendo. Coisa assim, bem simples. E tipo, eu só fiz aquela listinha. Aí o nome das anotações que eu fiz era listinha para Deus. Pode até parecer engraçado. É engraçado. Mas eu fiz essa listinha e eu coloquei algumas coisas que eu tava, na verdade, mais precisando do que querendo. E, tipo, eu fui colocando, não eram muitas coisas. E eu não falei pra ninguém, tipo, de tudo aquilo que eu tava querendo, que eu tava precisando. Eu tô com essa listinha até hoje.
Tipo, foram algumas coisas e eu não falei pra ninguém, tipo, que eu tava querendo, que eu tava precisando, eu não pedi pra ninguém. Aí depois que eu terminei, eu orei e falei, ah, Deus, eu tô precisando disso, o Senhor sabe, o Senhor conhece minhas necessidades, sabe o que eu preciso, sabe o que eu quero, sabe o que eu necessito. E eu entreguei nas mãos de Deus, tipo, nem fui lembrando da listinha, mas tipo, foi passando o decorrer do tempo, por exemplo, uma coisa foi se cumprindo. Aí eu falei, nossa, eu coloquei isso na minha listinha. Aí eu fui lá e fui completar, né, a listinha. Tipo, ah, consegui isso, consegui aquilo. Então, assim, tipo, foi muito engraçado, que, tipo, eu não falei nada pra ninguém do que tava aqui naquela listinha, mas ao decorrer do tempo, cada coisa foi se cumprindo, sabe, aos poucos, eu pude ver o cuidado de Deus na minha vida, eu falei, nossa. E, tipo, tá até hoje essa listinha, e, tipo, não lembro quantas coisas tinham, mas era menos de 10 coisas. Mas eu sei que faltou uma ou duas coisas pra terminar essa listinha, então, assim, eu pude ver o cuidado de Deus na minha vida. Então, assim, se a gente pede alguma coisa pra Deus, Ele vai nos dar, né? Ele é o nosso Pai, Ele é um Pai bom. Então, assim, se a gente quer mal, a gente sabe dar boas coisas, né? Aos nossos filhos, né? Então, imagina Deus, o quanto Ele quer o nosso bem, o quanto Ele deseja em nos abençoar. Isso é muito, muito lindo de ver. E eu fiz essa listinha no começo de janeiro, e eu também fiz uma do meu aniversário do ano passado. Aí, tipo, eu coloquei algumas coisas, eram umas 5 coisas que eu tava querendo, que eu tava precisando, tipo, precisando mesmo, assim, coisas minhas mesmo. Não vou lembrar mais o que é. Que na verdade foi uma listinha, tipo, de aniversário, né? Tipo, de coisas que eu queria ganhar. Coisas que eu queria ganhar, não, coisas que eu tava precisando mesmo. E eu coloquei naquela listinha tudo mesmo. E assim, foi incrível ver que Deus foi me abençoando, assim, Deus usou pessoas de vários lugares diferentes, pessoas próximas, assim, foi me abençoando com cada uma daquelas coisas. E eu só orei, e quando eu fiz aquela listinha, eu só orei, eu falei, Deus, tô precisando de tudo isso aqui, me abençoa. E Deus foi usando pessoas de vários lugares, amigos, pais, enfim, pra me abençoar com cada coisa que eu tava precisando, com cada coisa que eu coloquei naquela listinha. Então, assim, Deus é um pai muito bom, é um pai muito bom. E a gente tem que ser muito grata a Ele. E a gente não pode ver só Deus como uma pessoa de juízo, que julga, que corrige, né? Uma pessoa assim... a gente tem às vezes essa impressão de Deus, né? Que Deus nossa, Deus, eu não posso fazer nada, que Deus ou vai ficar bravo comigo, ou que eu vou desagradar Ele. Claro, né? Que a gente tem que ter essa visão, sim, de Deus, porque Deus é santo, Deus... A gente tem que ter temor, né? A Deus, claro, porque Ele é santo, Ele é rei. Ele é Deus, exatamente, a palavra já diz, Ele é Deus. Mas a gente tem que ver também Deus como um pai de amor, um pai que cuida de nós, um pai que zela por nós, um Deus que protege, que, sabe, está sempre ao nosso lado. E principalmente, né, que é o foco desse vídeo, como um pai bom. Se a gente quer mal, sabe, dar boas coisas aos nossos filhos, gente, imagina Deus, o quanto Ele quer nos abençoar, o quanto Ele cuida de nós. E Ele conhece, né, os nossos desejos, conhece os nossos sonhos, os nossos projetos, planos. Ele sabe o que a gente quer, o que a gente precisa e o que a gente necessita. Antes desses versículos aqui que eu li pra vocês, eu li o versículo 9 pra vocês, né? Mas o versículo 7 vai dizer assim: peçam e será dado, buscam e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta está aberta. Ou seja, antes de a gente ter um pai bom, um Deus bom, aqui fala, né, nos versículos que a gente tem que pedir e Deus vai nos dar. A gente tem que buscar e a gente vai encontrar. A gente tem que bater e a porta será aberta. Então, assim, gente, foi exatamente o exemplo que eu dei pra vocês, né, de mim mesma. Eu, tipo, busquei, eu pedi, né, eu fiz aquelas listinhas, pedi a Deus em oração, sabe, fiz minha parte e Deus fez o resto. Então, a gente tem que fazer a nossa parte também, a gente tem que orar, a gente tem que buscar, né, sabe, buscar ser abençoado por Deus, que Deus, como sendo um bom pai, Ele vai nos abençoar. Então, assim... pede, gente, pede que Deus vai te dar, busca, você vai encontrar e bate que a porta vai ser aberta na sua vida. Saiba que você tem um Deus, um pai bom que cuida, que ama muito você, ama muito a sua vida, ama a sua casa e a sua família, tá bom? Então fica com essa mensagem, espero que Deus tenha falado ao coração de cada um de vocês, mas nunca se esqueça que você tem um pai bom. Você pode até não ter tido um pai bom aqui nessa terra, mas sabe que você tem um pai lá no céu,
que te ama muito, 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 que cuida de você, tá bom? Posso fazer uma oração por você? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais este vídeo, Pai, e pela vida dessa pessoa que está me assistindo. Jesus, hoje falamos um pouquinho, Pai, sobre o Senhor ser um pai presente, um pai que ama, que cuida e que zela pela vida de seus filhos, Senhor. Muitos de nós podemos não ter tido um pai presente, Pai, aqui nessa terra, mas temos o Senhor como nosso Pai. Obrigada pela tua bondade, Pai. Continua cuidando de nós, continua suprindo as nossas necessidades, Pai. Continua cuidando dos nossos sonhos, dos nossos planos, dos nossos desejos, Pai. Mas que seja feita sempre a tua vontade. Nos ajuda a pedir, nos ajuda a buscar, nos ajuda a bater na porta, Pai. Abençoe cada um de nós. E obrigada por ser um Pai tão bom e fiel para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Espero que Deus tenha falado do seu coração. Já se inscreva, compartilha, deixa seu like e até o próximo vídeo. Um beijo. Que Deus te abençoe.